fomos caminhando, chegamos até Juízes, né? Chegamos até Juízes. E hoje nós vamos estudar o próximo livro. Porque enquanto eu orava, buscando uma direção ao Senhor, essa direção não veio. O que aparecia, Edileus, ao meu coração, eram os temas da minha vida. Eram as aflições da minha vida. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, não deixe eu subir naquele altar para falar sobre as aflições da minha vida e pregar os temas que condizem ao meu coração. Senhor, me dá a palavra que o povo precisa. E enquanto o Senhor fala com eles, o Senhor fala comigo. Mas não me deixa usar daquele púlpito para mandar os recados para o Senhor, para mandar recados para pessoas. Não me deixa usar aquele púlpito para falar aquilo que convém ao meu interesse pessoal falar. Então, por isso, nós vamos estudar Ruth. Para me proteger de mim mesma. Para proteger você de mim mesma. E para nos expor a todos a palavra do Senhor, que nos cura, que nos salva, que nos santifica e nos liberta. Você entendeu porque vamos estudar Ruth no dia de hoje? Então, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Ruth, nós vamos ler um pequeno trecho. É uma história bastante conhecida, mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. E eu trago algumas lições para compartilhar com os irmãos. Do versículo 1 até o versículo 15. Amém? Está aqui na tela? Está aqui. Obrigada, minha diaconisa, muito obrigada. E antes de ler a palavra, quero te lembrar, se você não fez ainda inscrição para EBD, faça. Temos 15 vagas somente para cada turma. Então, Mamacela está aqui, ó. Levanta a mão assim, Mamacela, ó. Aquela jovem ali, ó. Então, você faz a sua inscrição, se você ainda não fez, segura sua vaga para uma das 3 turmas da nossa EBD, que começa que dia? 16 de abril, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. E então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já muito velha sou para ter marido, e ainda que eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos,
Esperá-lo-ís até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Sete livros. Nós estudamos até agora, Cristina, 7 livros. 7 é um número bastante simbólico na palavra, não é? 7 foram os dias que descritos estão do tempo da criação de Deus. 7 é conhecido, por exemplo, como o número da perfeição. 7 livros nós estudamos. E hoje estamos estudando o 8º. 7, um ciclo perfeito que se completa. 7, um ciclo perfeito que termina. E o 8º, um novo ciclo que começa. Você saiu da sua casa hoje para estudar aquilo que vem depois de um ciclo que termina. Às vezes nós achamos que quando um ciclo termina, acabou tudo que Deus tem para fazer, mas hoje você veio aqui para ouvir o 8º livro. Depois que um ciclo termina, quem vive no Senhor, um outro vai recomeçar. E você veio aqui para estudar o 8º livro. É um ciclo novo. Eu quero profetizar um novo ciclo que começa na sua vida. Se você chegou aqui essa noite, se você está ouvindo essa palavra, e quem sabe você recebeu uma palavra sobre a sua saúde, que o ciclo acabou. Quem sabe você recebeu uma palavra sobre o seu casamento, que o tempo já findou. Quem sabe você tem ouvido palavras sobre a sua família, que não tem mais jeito, que o ciclo acabou. Mas hoje é o dia do 8º livro na sua vida. Um novo ciclo começa em o nome de Jesus. Esse texto começa, o versículo 1, pastora, então, se é um novo ciclo que começamos no livro de Ruth, que maravilha. Então quer dizer que esse livro vai começar falando desse recomeço, dessa coisa maravilhosa, que é um ciclo novo. Não, não é assim que esse livro começa. Esse livro começa, as 2 primeiras frases são: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Carlão, o cenário não era um cenário muito bom. A circunstância era de um pai não ter o que dar de comer a um filho. A circunstância é de uma mãe renunciar de comer para alimentar os seus filhos. Então, como que eles estavam começando um novo ciclo? Como que o livro de Ruth, e eu creio, irmãos, que o livro de Ruth foi colocado nesse lugar após os juízes, exatamente porque essa é a perfeição de Deus. Era aqui mesmo que Deus queria que o livro de Ruth estivesse. Pastora, se o livro de Ruth fala de um recomeço, de um novo ciclo, como é que ele começa falando de fome, de derrota, de tragédia?
Isso é para que eu e você entendamos que às vezes os novos ciclos de Deus vêm vestidos de circunstâncias que parecem adversas. Você olha ao seu redor e pensa assim, está tudo acabando. Você olha ao seu redor e pensa assim, é fome. Você olha ao seu redor e pensa assim, Deus não pode estar fazendo alguma coisa nova e boa. Mas para aquele que espera no Senhor, para aquele que vive a sua vida não pelo que vê, e a Bíblia vai dizer que o justo não vive por vista, mas vive pela fé. A circunstância adversa não determina o que começa na minha vida, porque muitas vezes é nas circunstâncias adversas que Deus vai conduzir a minha história para o recomeço. Você conhece a história de Ruth e sabe muito bem que a partir dessa história, a partir do momento que essa família deixa Belém e caminha até Moabe, a partir do momento em que essa família vai vivenciando cada uma dessas perdas, desses lutos, o tempo, a palavra vai dizer que foram 10 anos que Ruth, Orfa, ficaram casadas com seus maridos. Durante todo esse tempo, Deus estava trabalhando. Precisava ser exatamente como foi. Porque não fora dessa forma, Ruth não estaria no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Porque um dia Elimeleque teve que deixar a sua terra por causa da fome. Foi que um dia Ruth e Orfa conheceram seus filhos em Moabe, e 10 anos Deus ficou guardando lá a vida de Ruth, porque Ruth voltaria para Belém para encontrar com aquele que se uniria a ela, e a partir dela a linhagem de Jesus começaria. Aleluia! Então eu e você precisamos entender que na vida daquele que crê em Jesus, eu não preciso olhar ao meu redor e ver tudo dando certo para acreditar que Deus está conduzindo a minha história. Eu não preciso ver tudo dando certo para acreditar que tem um propósito se cumprindo. Eu não preciso ver que tudo está caminhando bem para crer que um novo ciclo está começando. E que eu não vou sobreviver apenas, mas que eu vou experimentar o sobrenatural. Assim nasceu Jesus, dessa história de tantas tragédias. Jó não podia ser nem um dia mais, nem um dia menos que Ruth chegasse até Belém para conhecer Boaz. O que é que você está precisando? Esperar o tempo de amadurecimento de Deus. Você vai sobreviver, mas você não pode, em momento nenhum, olhar ao seu redor e pensar que Deus perdeu o controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Você conhece o texto, e o texto que nós lemos vai mostrar o momento que Noemi decide voltar a Belém. Foi o momento que seus 2 filhos morreram, e ela, que já era viúva, agora não mais uma viúva, mas eram 3 viúvas, e a palavra que lemos diz que então Noemi decide voltar. Aqui tem uma chave para quem quer sobreviver. Deus te faz sobreviver. Deus te faz sobreviver. Essa é uma história de sobrevivência, de uma família que primeiro estava sendo ameaçada pela fome. Deus leva para Moabe e faz sobreviver. De 3 mulheres que foram cercadas pelo luto, mas Deus faz sobreviver. E essa também é a sua história, porque você também vai sobreviver. Você também vai sobreviver em o nome de Jesus, mas você tem que usar as chaves corretas.
E Noemi fez algo que foi fundamental para a sua sobrevivência. Ela decide voltar. Diga assim, voltar. Voltar não é para qualquer um. E algumas pessoas não sobrevivem porque elas não voltam. Algumas pessoas não sobrevivem porque elas não têm a humildade de voltar. No caso de Noemi era voltar para a sua terra. De onde ela saiu? E como ela saiu, Isadora? Ela saiu pomposa. Ela saiu com o marido, ela saiu com 2 filhos, ela saiu cercada de família. E como ela volta? Ela volta sem nada. Ela não volta com fortuna, ela não volta com o marido, ela não volta com os filhos, ela não vem acompanhada de bens e de posses, ela volta literalmente sem nada. Algumas pessoas no lugar de Noemi talvez decidissem não voltar. Como que eu vou voltar? E a vergonha que eu vou passar? Eu saí de lá para tentar a vida em Moabe. Eu saí de lá porque as coisas não estavam bem, não tinha comida. E agora eu volto pior do que quando eu saí, eu não tenho como voltar. É por causa desse pensamento que alguns casamentos acabam. Eu não tenho como voltar com ele, eu não tenho como voltar para ela. Eu não tenho como recomeçar, não tenho como pedir desculpa. Como é que eu vou assumir isso? Como é que eu vou falar isso para minha filha? Como é que eu vou falar isso para o meu filho? Cometi um erro no meu trabalho, como que eu vou voltar, como é que eu vou recomeçar? E algumas pessoas não conseguem sobreviver, porque não conseguem fazer o caminho de volta, mas quem quer sobreviver, faz o caminho de volta para onde? Para onde Deus está. Ela estava voltando para Belém, Belém era o lugar da presença de Deus, Moabe era o lugar da presença de outros deuses. Naquela época a presença de Deus era material. Havia uma cultura, um entendimento de que Deus habitava naquele lugar. Então ela volta para lá, voltar para onde Deus está, voltar para a presença de Deus. E essa noite é um investimento que Deus está fazendo na sua vida. Você que está ouvindo essa palavra pelo YouTube, Deus está fazendo esse investimento na sua vida. E dizendo que Noemi só sobreviveu porque ela fez o caminho de volta. E enquanto você não fizer o caminho de volta, você vai tentar sobreviver, mas tudo que você vai conseguir é se cansar. Eu não sei qual é o caminho de volta que você tem que fazer. Na direção de alguém? Na direção do coração de uma pessoa? De algo que você deixou pelo caminho, eu não sei. Mas nessa noite o que Deus manda eu te dizer é que Noemi sobreviveu porque ela voltou. Sabe o que eu aprendi? Eu tenho ouvido algumas ministrações. Você sabe que tem algumas pessoas que são referência para mim no que diz respeito à palavra, né? O pastor Hernandes Dias Lopes é uma referência para mim, muito profundo, né? Nas suas exposições bíblicas, a maneira como ele apresenta a palavra me mexe muito, toca, me convoca muito, né? Mas nesse tempo eu também tenho ouvido muito a pastora Helena Raquel. Pastora Helena Raquel já é outra coisa, já é mais do manto, é do azeite, é outra coisa já, né? Já é uma outra convocação. E como eu sou abençoada pela vida dela também. E eu aprendi uma coisa com ela, sabe? Ela tem um livro que fala de 3 mulheres, uma delas é Noemi. E eu aprendi com ela sobre quem faz o caminho de volta. Sabe o que eu descobri? Eu descobri com ela que os corvos não voltam nunca ao lugar de onde saíram. Um corvo que come uma carniça num lugar, ele não volta ali. Porque ele sente aquele cheiro de podre, aquele cheiro de ruim. E ele não volta ali por causa do cheiro. O mesmo cheiro que um dia o atraiu, agora é o cheiro que o repele. Mas a pomba é exatamente o contrário.
A pomba sempre volta. É por isso que você já ouviu falar no pombo correio, não tem isso? Não tem? Às vezes a gente vê uns filmes de época assim, antigo, né? Que não tinha correio. E aí eles colocavam no biquinho do pombo e levavam o pombo a carta. E depois o pombo voltava, porque a pomba volta. Ela vai sentindo caminhos, ares, mas ela volta. E a palavra vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 16, que nós devemos ser prudentes como a serpente, mas nós devemos ser simples como a pomba, porque a pomba volta. E Noemi voltou. Você quer sobreviver? Faz o caminho de volta. O caminho de volta, às vezes, vai precisar colocar em segundo plano a tua vergonha. O caminho de volta, às vezes, vai precisar colocar em segundo plano o teu orgulho. Mas o caminho de volta é o caminho da sobrevivência. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Outra coisa que nós vamos aprender agora no capítulo 2 de Ruth. Capítulo 2 já é um outro momento. Ruth já tinha chegado com Noemi até Belém. E as duas chegaram, gente, que não tinham o que comer. Noemi muito fraca da viagem, não conseguia sequer ficar em pé, não conseguia prover para si mesma alimento. Se você acompanhar aí no capítulo 2, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, você vai ver o cenário que as duas viveram. Agora, Ruth estava fora do seu país e precisando cuidar de Noemi. Noemi não tinha força para buscar comida e precisava comer se quisesse ficar viva. E aí Ruth tem um plano. Versículo 2 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Em outras palavras, Ruth olha para Noemi, entende que ela não tinha condição de buscar alimento, e ela diz assim: pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Eu não sei como que era Ruth, mas eu fico tentando construir uma imagem na minha mente, assim, dos personagens bíblicos, e eu acho que Ruth era assim, moreninha, eu acho que ela era baixinha, eu acho que ela era assim, meio ligada nos 220, e aí ela virou para Noemi e falou assim: não se preocupe, deixa comigo que eu vou resolver isso, eu vou lá conversar, de uma boa conversa ninguém escapa. Uai! Eu vou tentar negociar com alguém lá. E vou arrumar uma comida para você. E foi assim que aconteceu. Você quer saber uma chave para a sobrevivência? Enquanto você busca alimento para o outro, Deus traz a provisão sobre a sua vida. As duas estavam com fome, as duas eram viúvas, as duas tinham necessidade, mas naquele momento, a maior preocupação de Ruth era alimentar quem não podia cuidar de si mesmo. Algumas pessoas não sobrevivem porque ficam ensimesmadas nas suas dores, ficam ensimesmadas nos seus problemas, não conseguem olhar ao redor, e outras pessoas sobrevivem exatamente pelo contrário. Não é que não tenham problemas, não é que não tenham dores, mas enquanto ela está sentindo uma dor que ela não pode resolver, ela vai tentar resolver a dor do outro que ela pode resolver. Existem coisas na sua vida que você não pode resolver, é verdade. Existem coisas na minha vida que eu não posso resolver, é verdade. Mas eu encontrei uma forma de sobreviver, meu irmão. Enquanto o meu milagre não chega, e a minha provisão não chega, eu tento cuidar do irmão, porque isso eu posso fazer. Entendeu? Ruth pegou essa chave. E você que conhece a história sabe o que aconteceu. Quando ela pega essa chave e ela vai até os campos, é naquele momento que ela encontra quem, gente? Boaz,
que seria aquele que transformaria a sua vida. Vocês acreditam, marido? Meu amor, acorda meu marido aí, gente. Ajuda ele aí. Acorda, meu filho. Vocês acreditam que este homem já foi Boaz? Nós fizemos uma peça. E que ele foi o meu Boaz. Eu estou falando que você já foi o meu Boaz, querido. Imagina esse homem bonito, grande, negão, assim, vestido de Boaz. Imagina, foi lá na segunda igreja, meu filho. Foi lá, no templo antigo ainda. E a gente fazendo peça. Ele era o Boaz e eu era Ruth. E me dá um milhinho aí, por favor. E ele, eu vou te dar um milhinho, mas você podia jantar lá em casa. E tudo. Aí já foram 19 anos que eu estou jantando na casa dele. Ai, meu Deus. Sabe de uma coisa? Quando Deus te vê cuidando de alguém, eu estou imaginando o que é o coração de Deus quando te vê cuidando de alguém, sabendo que você tem algo na sua vida que ainda não está resolvido. Nós precisamos entender essa chave de uma vez por todas. Que eu não posso ficar esperando, Priscila, o meu problema se resolver para eu olhar ao redor, porque eu estou perdendo tempo. Existem coisas que não dependem de mim, existem coisas que só Deus pode fazer na minha vida, mas existem coisas na sua vida, Edileuza, que eu posso fazer, eu posso te ajudar. Agora você imagina uma igreja que vive com essa chave, Carlão. Meu filho, talvez existam coisas na minha vida, filho, que se você olhar para mim com compaixão, você pode me ajudar. Eu não tenho como resolver sem você. Renata, se você olhar para a minha vida com compaixão, no meio do teu fogo cruzado, das situações que estão te acontecendo, mas você ampliar a sua visão e olhar para a minha vida, talvez hajam coisas na minha vida que você pode prover. Deus pode usar a sua vida para me prover. Imagina uma igreja que caminha debaixo dessa visão. Na minha leitura, foi isso que aconteceu em Atos. E eles não tinham necessidade de nada. Por isso eles sobreviveram, Isadora. Porque um cuidava do outro. No capítulo 3, já caminhando para o final dessa palavra, nós já temos uma outra cena. E eu quero deixar para você, que está tentando sobreviver um tempo muito difícil, eu quero deixar para você mais uma chave, porque nesse capítulo 3, Noemi dá instruções a Ruth, sobre como Ruth alcançaria o coração de Boaz. Quem era Noemi na vida de Ruth? Noemi era o que de mais perto Ruth conhecia sobre Deus. As histórias que Ruth conheceu sobre a Torá, conheceu através de Noemi. Noemi representava a própria presença de Deus para Ruth, porque ela não tinha nenhum vínculo com a religião de Israel, com o povo de Israel, que não fosse Noemi. E Noemi começa a instruir Ruth, olha, tudo bem, você achou a pessoa, agora você vai fazer o seguinte, você vai esperar ele dormir, você vai ficar lá, na cabeceira da cama, quando ele acordar, ele vai ver você, e aí você vai se apresentar para ele, e você vai explicar a sua situação, e aconteceu exatamente assim. A Bíblia vai dizer no versículo 9, que quando ele acordou e viu Ruth ali, Ruth diz, eu sou a sua serva. Eu quero servir-lhe. Nesse momento o coração de Boaz se inclinou. Então veja, precisa haver um plano. Nesse momento o plano das duas deu certo, Leandro. Ter um plano não significa não ser espiritual. Às vezes a gente confunde as coisas. Não, pastora, ser espiritual é a gente não ter plano nenhum. A gente vai indo. No que Deus fizer, Deus fez. No que Deus não fizer, Deus também fez. E vamos embora. Na Bíblia a gente não aprende dessa forma. A gente aprende que em muitos momentos foi exatamente o contrário. Deus instruiu homens e mulheres que desenharam planos e estratégias para alcançar aquilo que Deus tinha para eles. E nisso Deus estava agindo.
Agora, haverão momentos que Deus vai nos surpreender? Sim. Haverão momentos que você não vai ter plano nenhum e mesmo assim vai acontecer? Sim. Mas você sabe quando é que isso vai acontecer? Então tenha um plano. E se precisar, não use-o. Elas tinham um plano. E quem instrui a Noemi, então significa que havia ali um movimento. Às vezes a dor nos imobiliza. Algumas pessoas não sobrevivem, porque quando a dor vem, ele fica imobilizado. Às vezes a gente não sobrevive, porque no meio do problema da dor, a impulsividade é que nos move em direções equivocadas. E aí não sobrevivemos. Mas aqui nessa palavra, eu e você vamos aprender duas coisas. Primeiro, tenha um plano. Segundo, que esse plano venha de Deus. Elas tinham um plano e o plano deu certo. E no capítulo 4, o livro termina com um casamento. Esse casamento você também conhece. O momento que Boaz e Ruth se casaram. E eles tiveram um filho, e a partir desse filho, a linhagem então de Jesus inicia. Inclusive, os últimos versículos do capítulo 4 de Ruth, mostra Noemi se alegrando, aquela avó se alegrando com aquele bebê. Termina numa cena familiar, gente. Nem a Globo conseguiria pensar num final feliz, tão feliz como esse aqui, meu Deus, Teté. Que cena linda, meu Deus. Agora você já reparou que o livro de Ruth começa com a história de uma família. E o livro de Ruth termina com a história de uma família, porque no final das contas, é isso que Deus quer falar conosco. Deus não quer fazer nada somente com você. Deus quer tratar com toda a sua família. O livro de Ruth mostra a saga de sobrevivência das famílias. O livro de Ruth mostra como o propósito de Deus, que é a família, permanece. O que é que Deus está querendo fazer dentro da sua família? O que é que precisa sobreviver dentro da sua família? Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Eu quero terminar essa palavra dizendo que essa família sobreviveu, porque essa família não era uma família qualquer. Noemi sobreviveu, Ruth sobreviveu. Ruth pôde gerar, mesmo depois de ter sido viúva e desamparada num outro país. Essa família sobreviveu, porque ela não era uma família qualquer. Deus tinha interesse na sobrevivência dessa família, porque a partir dessa família fluiria Jesus. Entende o que eu estou falando? Deus tem interesse que você sobreviva. Eu quero que você ouça de novo o que eu estou falando para você, porque nós vamos orar para terminar. Eu quero que você ouça o que eu estou falando. Deus tem interesse que você sobreviva. Porque a expectativa dele é que se você sobreviver, através de você vai fluir Jesus. Ele não quer que você sobreviva para que você se torne um coach geracional e conte sua história para que outras pessoas tenham sucesso. Não é esse o propósito de Deus. A expectativa de Deus é que você sobreviva para que através da sua casa flua Jesus. Nasça Jesus em outras vidas. Jesus só nasceu na minha vida porque essa família sobreviveu.
Você está entendendo isso? Então você está entendendo por que você precisa fazer o caminho de volta? Você precisa fazer o caminho de volta, porque através de você, Jesus vai nascer em outras vidas. Você entendeu por que você precisa ter um plano que venha de Deus? É porque através de você, Jesus vai nascer em outras vidas. Você está entendendo por que você não pode ficar imobilizado pela dor? É porque através de você, Jesus vai nascer em outras vidas, então Ele tem interesse na sua sobrevivência. Você não pode deixar morrer o seu ministério. Você não pode deixar morrer os sonhos. Você não pode deixar morrer a sua fé. Você não pode deixar morrer a sua casa. Porque através da sua sobrevivência, da sobrevivência do seu ministério, da sobrevivência do seu casamento, da sobrevivência da sua fé, outras pessoas haverão de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Você está entendendo? Deus te faz sobreviver. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei em que ponto essa palavra tem a ver com você e a sua história. Eu não sei em que ponto Deus quis tratar com você através dessa palavra, mas eu quero declarar que você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Se você estava imobilizado, você vai sair daqui buscando uma estratégia para a sobrevivência. Se você estava pensando em desistir, você vai sair daqui lembrando que Deus tem interesse na tua sobrevivência. Se você entrou aqui e você estava lá, duro igual a íngua que não faz o caminho de volta, você vai receber uma liberação do Senhor e vai fazer o caminho de volta, em nome de Jesus. Deus tem interesse na sua sobrevivência. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está e a se colocar diante de Deus tomando uma decisão. Eu não sei que decisão você está tomando, mas quem sabe essa palavra te leva a uma decisão específica na sua vida. E se você ouviu essa palavra, está tomando alguma decisão de algo que você precisa mudar, de algo que você precisa fazer, eu quero que você se coloque de pé onde você estiver, que eu vou orar por você. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Pastora, Deus está me falando de algo que eu tenho que mudar para eu sobreviver. E eu não estava vendo, mas agora eu vejo, agora eu entendo. Se coloque de pé, eu vou orar pela sua vida. Aleluias. Senhor, está aí o teu povo. Senhor, famílias estão de pé. Como um dia esteve Elimeleque, Noemi com seus filhos, esperançosos de viver um tempo novo, está aí teus filhos e filhas de pé e eu oro por eles agora. Senhor, eles estão se colocando diante de Ti para tomarem uma decisão, para mudarem um caminho, para fazerem algo que ainda não estão fazendo, ou para recomeçarem algo, Senhor, renunciando a algum sentimento, eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu quero Te pedir que a Tua graça venha sobre eles em nome de Jesus, para capacitá-los. Libera a humildade, a simplicidade de uma pomba. Libera, Senhor, a inteligência e a prudência que havia sobre Noemi. Libera a coragem e a ousadia que havia sobre Ruth. Libera a misericórdia e a compaixão do coração de Boaz. Ah, Pai, abençoa os teus filhos. Dá capacidade para colocar em prática aquilo que o Senhor falou com eles essa noite. E eu os abençoo, Pai, a um recomeço. Hoje foi o 8º livro, o final de um ciclo de 7 e o começo de um novo ciclo. Eu os consagro a um novo ciclo em nome de Jesus. E profetizo o recomeço. Os abençoo. Assim como declaro sobre esta igreja, o começo de um novo ciclo. Dá-nos como igreja a visão de que o Senhor não perdeu o controle.
Dá-nos como igreja a certeza de que o Senhor se manifesta na história. Fortaleça-nos, Pai, e nos mantenha de pé, servindo ao Senhor, e que o Teu Espírito flua através dessa igreja. Que o Senhor Jesus flua através de cada irmão e cada irmã que está tomando hoje uma nova posição diante de Ti. Que as pessoas vejam Jesus nos irmãos da cura. Que as pessoas vejam Jesus nessa família, ó Deus.